Signates, temos uma questão a analisar. Nesse ambiente pré-eleitoral, o problema da liderança. Marconi Perillo lidera um grupo, né, e é louvado por esse grupo. Acompanhei esta semana um evento do PSD, a inauguração da sede do partido, em que a louvação a Marconi Perillo foi constante, foi frequente. A defesa da aliança e sempre reconhecendo o Marconi como o líder disso. Na oposição, temos dois segmentos. Um segmento que está com Vanderlan Cardoso, Caiado e Juscelino Braga, e um outro segmento com PT, PMDB, Iris Rezende e seus aliados. E eu questiono se não haveria problema de liderança nesse grupo. Qual é a sua opinião? Olha, Altair, é uma coisa interessante o que acontece, né? Você fazia a pergunta se para um projeto político qualquer dar certo, é preciso ter um líder e, de preferência, um líder forte. Eu diria para você o seguinte, é preciso ter unidade. E, em torno dessa unidade, é preciso ter união. A unidade é um ponto comum, que pode ser um conjunto de ideias, uma proposta central que unifique na forma de um projeto compartilhado. E a união é a solidariedade que se forma em torno da unidade de vistas ou em torno desse projeto comum. Pode existir, Altair, união sem unidade. Quando há uma liderança forte ou quando há um interesse específico que seja fortemente aglutinador das pessoas e das ideias ali. Usualmente é esse tipo de união que formam os governos. A união, nesse caso, nem sempre deriva de um projeto unificado, e sim de um projeto de poder, ou, no caso dos governos, de um projeto de manutenção do poder, desse poder conquistado, e especialmente do dinheiro que esse poder envolve, da expectativa de continuidade no poder que esse poder envolve. Nesse caso, a união só dura enquanto o grupo permanece no poder. Eu diria que a união em torno do governador Marconi Perillo é uma união mais ou menos desse tipo. O governador Marconi Perillo, o governo é um governo que, pelo fato específico de ser governo, aglutina pessoas interessadas em compartilhar poder. E o governador Marconi é, de fato, uma liderança forte, que superpõe e que personaliza esse governo de maneira concreta. De forma que essa união é simples de ser vista. É um político forte, um político que não deixa espaços vazios em torno dele e centralizado e sentado sobre uma cadeira de poder. Aglutinar forças em volta de uma personalidade assim e de uma estrutura centrada numa estrutura de poder, não é tão difícil. Então é normal a gente ver isso. No caso das oposições, esse tipo de união, evidentemente, é muito difícil e bastante frágil. Fora do poder, os políticos não têm atrativos em forma de cargos, em forma de orçamento, de dinheiro, para oferecer e usufruir juntos, e isso dificulta a união. Por isso, a oposição tem que ter ou uma liderança forte ou uma proposta comum. De preferência, as duas coisas. No caso das oposições em Goiás, o que acontece é que não há uma liderança que as unifique. Existem pré-candidatos, como você mesmo disse, disputando essa possibilidade. Isso faz com que se reste só uma solução. As oposições precisariam ter um projeto comum que unifique essas lideranças e as possibilidades em torno delas, e que faça diferença ao atual governo e, ao mesmo tempo, mobilize os grupos em torno desse projeto, viabilizando aí que esse projeto de ideias comuns se transforme num projeto de poder que viabilize o enfrentamento da outra parte, que é de Marconi Perillo, no ano que vem, em 2014. E é isso que falta, na minha opinião. As oposições em Goiás não conseguem se unir porque não há um projeto político compartilhado. Há um projeto de poder nessas cabeças todas, Júnior Friboi, Ronaldo Caiado, Vanderlan Cardoso, Iris Rezende, Paulo Garcia, Antônio Gomide. Existem projetos de poder mais ou menos compartilhados uns com os outros. Existe uma crítica forte ao governo, explorando zonas de desgaste que o governo passou a ter desde o ano passado, com o caso Cachoeira, e explorando também problemas de orçamento e problemas de investimento que o governo tem tido ao longo do tempo, e que
fazem com que determinadas obras públicas não estejam funcionando ou não deem visibilidade positiva para esse governo. Quer dizer, existe uma crítica que explora essas zonas de desgaste, e zonas que não são poucas, como eu disse, mas não se mostra um projeto político comum que substitua a mera crítica e que unifique as lideranças de oposição. Ao contrário disso, o que tem acontecido é que as oposições estão batendo cabeça uns com os outros. Essa é a pior forma de fazer oposição e mais um dos motivos para o governador Marconi Perillo festejar a união de poder e de liderança que ele consegue aglutinar em volta de si.